Juventude. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Fala aí, juventude! Nós estamos dando início a mais um programa e que alegria ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos iniciar mais uma vez com o nosso bate-papo jovem, aquele papo para a gente conversar sobre um tema específico com esta juventude linda que já está aqui com a gente. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Vocês estão preparados para o nosso bate-papo de hoje? Estão? Sim. Pois antes da gente começar, antes da gente contar o tema pro pessoal de casa, vocês vão se apresentar para que eles possam conhecer vocês, né? Esses dois aqui já vêm aqui sempre, né? Mas esse daqui é novo, né? Vamos começar por ele, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu me chamo Josiel, eu tenho 20 anos, sou postulante na comunidade católica Cristo Rei. Sou coordenador do Ministério de Artes, juntamente com a Isadora. E eu faço licenciatura em teatro no IF de Fortaleza. E também faço aulas de dança num espaço de arte católico chamado Obra Nova. Olha aí que bacana, né? Faz teatro, muito bem. Você? Meu nome é João Gabriel, que você já me conhece, eu acho. João Gabriel, eu sou pré-postulante da comunidade Cristo Rei Mendo. Atuo também no projeto de Juventude Cristo Rei, PJCR. Sou coordenador do Ministério de Mídias, coordenador do Coro Libertação. Jovem na igreja, passivo na Pascom. Estamos aí. Faz tudo, né? Faz tudo, graças a Deus. Faz e você que está aí entre os rapazes, né? Vocês moram entre os homens, né? Mas, pois é, eu me chamo Maria. Eu, assim como o José, também tenho 20 anos. Sou universitária, curso psicologia e sou um pouco de tudo na paróquia. Sou vocacionada da Fraternidade Mariana Porta do Céu, também participo da equipe de mídias da comunidade e puxando um pouco das mídias também, eu também participo da PASCOM e atualmente eu também sou catequista infantil aqui da paróquia também. Muito que bem, né? Vocês querem saber o tema de hoje? Sim. Querem saber? Estou curiosa. O tema de hoje é santidade do cotidiano. Como ser santo, né? O segredo aí para a santidade. Vocês estão preparados para a gente debater esse tema? Acho que sim. Vamos falar sobre santidade, né? Sim. Vamos falar sobre santidade. João, vou começar por ti. Quando você ouve a palavra santo, né? O que é que vem na sua cabeça? Eu vejo um chamado a viver uma vida melhor com Deus, uma vida íntima com o Senhor. Eu vejo isso. É uma vivência com o Senhor, uma vida de oração, uma vida santa, de serviço à igreja do Senhor, serviço santo a Cristo. Josiel, quando fala santidade, o que é que vem na tua cabeça? Eu vejo como uma missão. Para mim, os santos, eles são os heróis da vida real, né? Que a gente conhece os heróis da ficção, né? Superman, Batman. E todos esses poderes, né, que a gente vê na ficção são irreais, né? Não existem. Os super-heróis da ficção não existem, mas existem os heróis da vida real, né? Que são aqueles que carregaram consigo as virtudes, né? As virtudes cristãs, coragem, bondade, humildade, caridade. Que essas virtudes estão exatamente nos santos, por isso que ser santo é buscar essa missão, né? Esse heroísmo, né? Eu achei isso bem bacana, né? Qual é o teu herói favorito, assim, dos santos? A dos santos, né? Minha heroína, né? Digamos assim, minha santa de devoção é Santa Teresinha, Também do amo Menino Santa Jesus. Teresinha. E também
São João Paulo II Um baita também herói. é bem próximo. São José. E você, Maria? Eu tenho 3 que eu sou muito próxima. Santa Terezinha, que eu acho que não tem quem não se encante por Santa Terezinha. É linda demais, é linda demais. E dentre meus heróis favoritos são 2 que são bem combativos mesmo, que é São Bento e Santo Agostinho. Só. Eu vivo rezando a oração de São Bento, viu? São bem combativos. E José, você foi falando dessa questão dos heróis da vida real, né? Uhum. Você acha que a santidade ela é só para os padres, para as freiras, ou é para todo mundo, né? Porque a gente está acostumado a ver aqueles santos mais de batina, né? Sim. São João Paulo, São Francisco ali. Uhum. Mas hoje, você acha que a santidade é possível ou que é só para esse pessoal que é padre, freira, ou é para todo mundo? É claro que é possível, porque a santidade é para todos, né? O Senhor nos chama a viver uma santidade, que é seguir os caminhos dele. E qualquer um de nós pode seguir esse caminho. É um caminho difícil, mas não é impossível. Por isso que a santidade não é impossível. Não é só para pessoas específicas que estão lá no mosteiro, que estão servindo na paróquia. Todos nós servimos, né? Mas eu digo assim como padre, né? Mas você pode ser santo sendo casado, você pode ser santo sendo jovem. Tanto é que nós temos exemplos, né? São Carlo Acutis, que vai... Ser canonizado já, né? Exatamente. E a santidade é possível, sim. Não importa a idade, não importa onde você esteja, você pode buscar a santidade buscando fazer a vontade de Deus na sua vida. Era até o que eu ia comentar também, que ele até puxou o Carlos. Mas eu acho que ultimamente tem vindo uma leva de santos bem jovens. Sim. Tem muitos beatos que realmente agora você vê que tem surfista, tem médico, tem jovem que era do... todos Tem os até uma lugares. frase que fala, né, que após a canonização de Carlo Acutis, viria uma geração de santos levantando Sim, uma geração de novos a santos. nossa igreja. Pra mostrar que realmente a juventude, ela também pode ter essa cara jovem, essa cara cotidiana, essa cara... Realmente a nossa cara. Então vocês acreditam nos santos de calça jeans? Sim. Acreditam, né? Ó, tá todo mundo aí de calça jeans. Verdade. Futuros santos. Maria, acreditando nesses santos de calça jeans, né? Esses santos aí que estão, essa nova geração, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase, né? Que o santo é aquele que faz do ordinário um extraordinário, né? Como é que você vê isso? É porque, assim, quando a gente vê santo, a gente pensa que também santos... Porque muitos dos santos antigos eram aqueles santos que sofreram martírio, santos que viviam enclausurados, ou santos que viveram grandes batalhas. E, assim, essas histórias desses santos antigos falam muito sobre a fé e a coragem cristã. Mas a gente tem que lembrar também que nem só de coisas extraordinárias vive a santidade. Que até Santa Terezinha que diz que nada é pequeno se feito com amor. Que até as coisas mais simples que a gente faz, se for para honrar a Deus, se for para amar a Deus, é uma forma de santificação própria. E eu acho que no nosso cotidiano a gente tem muito disso. Que às vezes coisas que a gente nem percebe que é um modo de santificação, acabam sendo um modo de santificação pessoal. Às vezes alguma dificuldade que a gente tem ali, até numa faculdade, nos estudos. Isso ali tudo é uma forma da gente se santificar, uma forma da gente amar a Deus através dessas pequenas coisas, essas coisas mais simples, que às vezes não são muito comentadas quando a gente fala de grandes feitos de santidade. Sim. Geralmente Verdade. a gente vê aqueles santos ali que deram a vida mesmo, né? Mas hoje em dia, eu acredito, né, que para cada tempo, para cada necessidade da humanidade, o Senhor vai levantando uma geração de santos específicos, né? Há mais de 8 séculos atrás, a necessidade era um santo igual São Francisco, por exemplo, né? Você já ouviu a história que ele se jogava no de espinhos, né? Sim. E hoje o Senhor chama santos que realmente transformam do ordinário, né? Na faculdade, na dança, no teatro, na escola, na Pascom. Sim, e também ele chama santos que são mais propícios a chamar e também a despertar aquela curiosidade do jovem, né? Para pelo menos ir à igreja e também se santificar lá, né? Sim. A ser como se fosse pescado, retirado dali e colocado lá dentro. Eu Isso acho que acontece, que né? A gente olha pra Carlos, né? Sim, eu acho que as entregas, porque assim, todos esses viveram de amor, viveram do amor de Deus. Eu acho que hoje as entregas que Jesus pede para uma juventude hoje é muito mais íntima e pessoal para aquele momento. Por exemplo,
Jesus não pede pra gente sair se jogando nos espinhos ou algo assim. Ele pede pra gente se jogar nas redes sociais, que é um campo igualmente perigoso, que é um campo de espinhos. Ele pede pra gente evangelizar aqueles que não acreditam, que não conhecem. Então, assim, é uma forma diferente de viver de amor, ainda assim. Só completando a tua fala, pegando o gancho, né? Hoje eu vi uma frase que falava sobre a amizade de São Francisco com Santa Clara. Que Santa Clara, ela viu em São Francisco aquela virtude, né, da humildade, da pobreza e da caridade. E ela, que era uma pessoa assim de família nobre, né, rica, escolheu largar tudo para ir viver essa vida com Deus, né, que ele vivia uma vida íntima com Deus e foi isso que chamou mais atenção nela. E a frase que eu vi era tipo assim, uma centelha que se acende, né, uma luz que se acende, ilumina o espaço todo. Então, uma centelha, ela pode botar fogo no lugar inteiro. Se um jovem, que a gente, como você estava falando, né, é difícil hoje um jovem evangelizar porque a maioria está mais focada em outro campo, né? Mas se um jovem, ele se compromete, né, a evangelizar, a sair e ao encontro, né, deles, e ao encontro é assim, né, e evangelizar, né, através das redes, através dos dons que Deus nos deu, né, ele vai estar evangelizando e vai alcançar o coração daqueles jovens e assim como São Francisco alcançou o coração de Santa Clara, né, vai alcançar também o coração de mais pessoas para Deus. Sim. A gente falou muito sobre a questão da evangelização nas redes sociais, né? Mas, João, como é que seria, né? O que é a evangelização dentro de casa, né? A santidade dentro de casa? A gente fala assim, né? O que a gente tem que focar também no local de evangelização é o nosso testemunho. Então, como tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é isso que a gente deve seguir, né? Que é a gente ser evangelizadores em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, independente de qualquer lugar que estamos. Tem muita gente, às vezes eu já vi, né? Exemplos de pessoas que são diferentes na igreja, só que são diferentes em casa, são incoerentes nos locais, né? Uma coisa é uma coisa, outra é coisa. Mas sim, a gente tem que ser igual, né? A gente deve evangelizar nossos pais, nossa família, ser coerente com ela, né? Coerente do jeito dela, porque nós estamos ali para evangelizar. Então Deus colocou a gente, chamou a gente. A gente deve evangelizar na nossa casa também, não só nos ambientes de igreja, mas sim aproveitar aquele espaço para pegar aquela pessoa e pescar, né? É até algo que eu acho que, eu não sei se já ouviu essa frase, mas aquela frase do santo de casa não faz milagre. Mas eu acho que faz sim. Assim, tanto pelas nossas atitudes, quanto também pela nossa intercessão, pelos aqueles que a gente ama. Porque, assim, se a gente não orar por aqueles que a gente ama, quem vai, né? Então, assim, quando eles veem a gente, principalmente a gente que está literalmente jogado em meio à paróquia, em meio ao serviço pastoral, em meio à comunidade, querendo ou não, esse fato de verem a gente tão envolvidos acaba despertando nem que seja a curiosidade, a princípio. Essa curiosidade de saber o que tanto atrai meu filho, o que tanto atrai minha irmã, o que tanto atrai minha neta. E assim, essa vida de realmente entrega vai gerando um processo de santificação em casa também. Contrariando bem essa frase que santo de casa não faz milagre. Pode fazer, né? Pode fazer. Até porque a nossa família até se sente mais flexível, né? Em aceitar aquilo que nós estamos falando por meio de nós, né? Conhecer, não, né? A maioria das vezes, né? Nesse caso que a gente tá falando. E não só pelas palavras, né? Mas também pelas atitudes que a gente faz em casa. Tipo, acordei cedo, vou preparar o café da manhã para a minha família. Um gesto simples como esse, né, já demonstra ali o amor, né, e todo sentido que é vocês o testemunho falam. que arrasta, né? Não basta só palavras. Sim, exatamente. Josiel, para você, né, o que é que mais atrapalha o jovem nessa busca da santidade hoje em dia? Eu acho, assim, a dificuldade maior que se tem hoje é nadar contra a maré, né, porque, como eu comentei, o mundo, ele oferece uma coisa, né? E a maioria está indo em direção a essa coisa. E nós que fomos
escolhidos por Deus, porque muitos são chamados, né? Mas poucos escolhidos e poucos aceitam viver essa eleição, né? E esses que aceitam, eles precisam nadar contra a maré, né? Precisam ser firmes, mesmo na dificuldade, mesmo nas provações, mesmo que tenha... Que possa doer, né? Mesmo que possa doer, porque tem muitas situações assim, né? Na nossa caminhada. E eu acho que a dificuldade é essa, mas como foi sua pergunta mesmo? É o que mais atrapalha o jovem, Mais né, nessa atrapalha. busca. Sim, eu acho que essa batalha que é mais espiritual mesmo, sabe? Essa batalha espiritual de lutar contra si mesmo, contra as suas próprias vontades, né? E seguir essa caminhada, né? Mesmo nas dificuldades, fazer da dor amor, até na dor tentar se santificar. E pra vocês, né, vocês dois, o que é que mais atrapalha o jovem? Pegando o gancho aqui do Josiel, né, que ele falou que pegar da dor e tirar o amor, né, ser santo com a gratuidade, né. Você já ouviu falar da história de Gideão, do livro de Juízes? Já? Que Gideão, ele tinha um exército gigante, né, só que Deus pediu para ele ir diminuindo, até sobrar 100 pessoas. 100 pessoas, eu acho que é, um número assim, bem pequeno, né? Mediante aquele número que ele tinha, mais de 20 mil soldados. Mas com confiança, confiando que Deus podia fazer, só que ele não confiava que eles ali podiam fazer, com um exército gigante dos inimigos. Eles eram o povo de Israel, defendendo o povo deles, né? Mas confiando em Deus, o general, né? Eles conseguiram, por força de Deus, que os inimigos se destruíssem e fugissem deles, pensando que era um exército gigante, pelo Senhor, liderado por ele. Só que eram pequenos homens ali que eram poucos diante daquilo, né? Então isso, a gente deve perseverar confiando no Senhor, colocar a nossa força nele, porque a gente não consegue sozinho, né? Ainda mais na nossa juventude, que a gente é tão provado, né? E por isso que essa determinação, esse amor tem que ser a Deus, não a nós, né? Porque a gente não consegue, né? A gente só é instrumento, a gente tem que aceitar a nossa eleição, só que colocar no Senhor. Eu acho que também é um pouco disso. É realmente como os meninos falaram. A gente às vezes olha para nossa insuficiência, olha para o que o mundo está oferecendo e pensa assim, será que eu vou ser capaz de derrotar tantas coisas que aparecem? Mas assim, ter a confiança em Deus é ter a confiança de que eu posso não entender o que está acontecendo, eu posso realmente achar, às vezes nem realmente aceitar muitas das vezes, mas ter a confiança de que se Deus está me pedindo, se Deus está me chamando, se Deus está me orientando para aquele caminho, é o caminho certo. Até uma das minhas formadoras, uma das minhas acompanhadoras, um dia comentou comigo que assim, por mais dúvidas que eu posso ter, sempre em algum momento a Igreja Católica respondeu. Então assim, essa confiança plena de que por mais que eu tenha dúvidas, que a única pessoa que pode me responder essas dúvidas é Deus. Então assim, não tem como eu correr dele, eu ter medo de seguir o que ele está me pedindo. Que se ele está pedindo é porque ele tem algum propósito maior do que eu posso saber ou do que eu posso imaginar. Então vocês acreditam que a santidade no cotidiano é possível, né? Sim. E se chegasse alguém pra vocês perguntando, olha, eu quero ser santo, eu quero a santidade, por onde é que eu começo, né? Qual seria a resposta de vocês, o conselho de vocês para essa pessoa? Eu acho que, é como eu falei no programa passado, que a gente só ama aquilo que conhece. Então, assim, o primeiro passo para realmente a pessoa ser santa é conhecer Deus. E isso vai através de uma missa, para quem não é tão próximo, mas a partir da missa também tem o processo de oração pessoal. E, assim, todo esse processo de conhecer aquilo que você está buscando, aquilo que você está querendo amar. Porque santo é nada mais do que ser amigo de Deus. E se você ser amigo de uma pessoa, você precisa primeiro conhecer ela, primeiro realmente se aproximar dela. Então, acho que todo esse processo de oração, de vida de comunhão, vida de confissão, é um processo, acho que é o primeiro passo para você conhecer melhor a Deus e ser santo. Eu penso exatamente da mesma forma, que a pessoa ela tem que buscar por ela mesma, né, essa intimidade com Deus, né, participando da Santa Missa, buscando rezar em casa, além da missa, né, rezar em casa também a oração pessoal, rezar o terço e se confessar, né, buscar os sacramentos, viver em comunhão
com Deus, buscar essa intimidade, né? Essa amizade, porque a gente só consegue amar, né? A gente só consegue começar a amar algo quando a gente faz por livre e espontânea vontade, né? Por exemplo, com relação a ir para a igreja, né? A gente também não pode forçar a pessoa a ir, a gente tem que deixar ela querer, porque senão, se ela for não gostando, né, assim, forçadamente, ela não vai dar certo. Tem que ser algo natural, algo livre. Porque todos nós que estamos aqui foi num ato de se deixar ser tocado por Deus, né? Que a gente foi alcançado, foi evangelizado, né? Então, é convidar a pessoa a fazer isso, mostrar o caminho, mas também não forçar. A santidade é uma escolha livre. Eu acho que também é uma graça muito grande que cai também sobre porque todos nós três somos de grupos, de comunidades que têm grupos de jovens. Eu acho que também é uma graça muito grande que recai sobre os grupos de jovens. Essa capacidade de realmente, primeiro, aproximar o jovem de quem é Deus para depois ir mostrando essa escolha livre, de realmente voltar para uma vida de oração, voltar para uma santa missa, voltar para os sacramentos. Acho que realmente é uma coisa que me encanta muito no grupo de jovens, é essa capacidade de ser esse primeiro contato do jovem que está querendo voltar ou que não conhece e quer conhecer. É uma graça muito grande que recai, acho que sobre muitos grupos de jovens, sobre muitos jovens que passam por grupos de jovens também. Eu vou no mesmo ar que os meninos falaram, né? Porque eu acredito também que o amor, a gente tem que se deixar ser envolto pelo amor do Senhor, abrir o nosso coração a Ele, né? Como o José falou, né? Às vezes as pessoas elas são muito difíceis, né? Rígidas a entrar na igreja, a ir pelos convites que a gente faz, né? E realmente a gente é vasos de argila, né? E não tem como forçar, como condenar, atacar, Não, mas o Senhor ele vai modelando, né? Modelando cada passo com flexibilidade, com tempo, porque a conversão ela é diferente para cada um de nós, né? A conversão é um processo, então isso também é como se fosse o Senhor modelando a gente, né? Para este caminho de santidade. Olha, vocês viram que aqui o papo foi de jovem para jovem, né? Os nossos jovens mostraram que a santidade no dia a dia, ela é possível e é esse caminho que eles estão buscando, né? Cada um dentro da sua comunidade, mas todos dentro da mesma igreja, né? Sim. Com carismas diferentes, né? Mas com a mesma missão, né? E com o mesmo destino, que é a santidade. E a direção é uma só, né? Sim. Meus queridos, muito obrigada pela abertura de coração de vocês, por ter vindo até aqui, né? Mostrar para os nossos jovens que a santidade, ela é sim possível, né? Olha, e você aí de casa percebeu, né, pela fala dos meninos, que ser santo não é ser perfeito, né? Mas ser santo é ser de Deus, é amar mais, é servir mais, é cair e levantar, né? Caiu, levantou. E que a santidade, o mais bonito da vida de santidade, é feita nas pequenas coisas do dia a dia, né? É feita no cotidiano, que são os santos do cotidiano. Então é isso, né? Santidade é sobre isso, é transformar o ordinário no extraordinário. E por falar em santidade, por falar em escolha por Deus, eu vou levar vocês, sabe para onde? Sabe para onde é que nós vamos agora? Nós vamos lá para Sobral, novamente, para a gente conversar com o pessoal que escolheu amar e reparar e que escolheu servir ao Senhor e aos irmãos. Nós vamos conhecer as irmãs reparadoras do coração de Jesus, que vão falar com a gente sobre vocação, sobre eleição, sobre decisão e vão falar para os nossos jovens também sobre esta graça de reparar o coração de Jesus. Então fica aqui comigo porque agora nós vamos conhecer as irmãs reparadoras do coração de Jesus. E hoje, né, nós estamos aqui em Sobral, conhecendo as Irmãs Reparadoras do Coração de Jesus, né? Estamos aqui com a Irmã Maria de Jesus e a Irmã Isabel. Que alegria estar aqui com vocês, né? Sejam bem-vindos ao nosso programa.
E para a gente começar, né, irmã Maria de Jesus, você poderia contar para a gente um pouquinho, né, do que é o que são, né, as irmãs reparadoras do coração de Jesus, para que o pessoal de casa conheça um pouquinho do carisma de vocês? Pronto, as irmãs missionárias reparadoras do coração de Jesus é uma congregação diocesana, fundada na diocese de Sobral pelo servo de Deus Joaquim Arnóbio de Andrade. Este ano nós estamos completando 68 anos, dia 15 de agosto. Foi fundado dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora. Então, o Padre Arnóbio, pensando, né, em retribuir todo o bem que ele recebeu do povo de Deus, da igreja, ele quis contribuir mais, né, com a igreja, dando à igreja uma congregação para servir, para amar, para reparar o Sagrado Coração de Jesus. Assim, você já tem um tempinho, né? Muito tempo, na verdade, né? Como foi que nasceu esse carisma, né? Para reparar o coração de Jesus? Então, o Padre Arnóbio, ele sempre foi muito devoto, né, do coração de Jesus. E uma certa vez, ele rezando, né, o Salmo 54, né, nos seus versículos 13 e 14, ele sentiu, né, esse forte apelo, quando diz assim: se a ofensa viesse de um adversário, um inimigo, eu poderia suportar, mas eras tu, meu amigo, meu íntimo e meu familiar, né? E com isso foi pensando, né, no coração de Jesus, e fundando uma congregação que pudesse reparar esse coração que muitas vezes é tão ofendido por quem deveria amar, por quem deveria zelar. É tanto que um dos nossos fins é reparar, né, pelos corações dos sacerdotes, das pessoas consagradas. Então o carisma, ele surgiu daí, né, como a irmã falou, um carisma, né, forte na igreja, onde nós precisamos estar sempre amando e reparando e evangelizando, né, as pessoas que nos procuram, e quando não procura a gente vai ao encontro. A irmã Isabel foi falando muito dessa questão da evangelização, né, e desse desejo de reparar mesmo o coração de Jesus. Mas em que área, né, vocês vão atuando, né? É dentro da educação, da saúde, pastoral? Em todas estas áreas que você falou, educação, né, em colégio, podendo ser colégio nosso, também as irmãs podem trabalhar, lecionar nos colégios públicos também, né, na saúde, na evangelização, nas pastorais, né, nas paróquias, as irmãs estão a serviço desses grupos, famílias, né, catequese de um modo muito especial. Nosso fundador pensou muito em catequese, liturgia, né? Mas nós estamos nestas áreas onde estão precisando mais da presença da missionária reparadora. A nossa madre sempre costuma dizer que Jesus nos envia onde ele gostaria de estar, né? Então, onde precisa, a missionária reparadora está à disposição da congregação e do coração de Jesus para servir, né? Principalmente os mais necessitados, né? Os pobres, a igreja como um todo. Nós estamos presentes também na Fazenda da Esperança, né? Aqui na Fazenda Esperança São Bento, temos uma comunidade lá, onde as irmãs estão diretamente lá, contribuindo com os jovens que lá estão. Então vocês também atuam diretamente com a juventude, né? Já tem esse contato com os jovens, né? Deu para o pessoal de casa entender um pouquinho, né? Conhecer mais sobre a congregação. Mas, assim, irmã Isabel, de fato, né? O que é a vida consagrada dentro da igreja? A vida consagrada dentro da igreja é um chamado, né, especial que Deus faz, né, a cada um de nós. E, por sinal, esse ano nós estamos com o tema, né, peregrinos porque chamados. Então, a vida consagrada, ela é chamada
a ser presença, né, a ser alegria na vida das pessoas. E é muito bom, né, a gente fazer essa experiência como consagrada. Não tem nada melhor do que substitua. E a vida consagrada, ela está presente, né, em todas as esferas, né, da sociedade. E onde tem alguém, a vida consagrada está lá. As religiosas estão lá evangelizando, com os jovens, com os idosos, com as crianças, né, visitando os enfermos. É presença, né? A vida consagrada na igreja é uma presença viva. E o Papa Francisco sempre diz, né, onde tem um consagrado, ali tem a alegria, né? E Madre Teresa também, ela diz que nunca uma pessoa deve sair de perto de um consagrado do jeito que chegou, né? Ele tem sempre que chegar transformado. Ou seja, nós temos o dever, né, de levar a alegria, o perfume de Deus, né, o sabor, né, da palavra, a luz, o sal, para essas pessoas que vêm ao nosso encontro. É uma esperança nova, né, Irmã Maria de Jesus? Se você pudesse definir assim a vida consagrada em uma palavra, qual seria? A palavra é sinal da presença de Deus no mundo, né? Sinal da presença de Deus no mundo. E é muito interessante, né? Porque vocês iam falando assim, aonde precisar, né? Inclusive os jovens, né? E o Senhor, ele nos quer logo, né? Ele tem pressa com cada um de nós. Para você, né? Como é que um jovem pode encontrar, né, o chamado dele, ver o chamado de Deus para ele neste caminho, né? Nessa vida consagrada? Olha, é importante a vida de oração. A vida de oração nos ajuda a ter essa intimidade com Deus e a capacidade de escutar a voz de Deus. Porque é no silêncio que Deus nos fala. É vivendo essa intimidade de oração que Deus vai falando. E Deus sempre fala no silêncio, né? Então, por esta necessidade de estarmos atentos para ouvir e discernir a voz de Deus. A gente também vinha falando muito dessa alegria, né? Que, como o nosso Papa já disse, né? Aonde tem consagrado, existe também esta alegria, né? E para vocês, né? Quais são as maiores alegrias da vida religiosa e também os desafios? Porque eu acredito que tem muito desafio, não tem? Dentro desta vida? Tem, né? Até porque Jesus, quando nos chamou, ele disse: pegue sua cruz e me siga, né? Ele não disse, deixe sua cruz aí, irmã Isabel, e venha, né? Ele disse, pegue sua cruz e venha. E aí a gente sabe que seguir Jesus, tentar viver como ele viveu, sentir o que ele sentiu, né? Sorrir, sonhar, é difícil, né? Mas também nós temos, né, muitas alegrias, né? A gente fica muito feliz quando a gente consegue ajudar, né, os jovens, hoje principalmente os jovens que são tão bombardeados com a mídia, né? Às vezes são informações que não são muito verdadeiras, né? E é muito bom quando a gente consegue chegar até esse jovem e levar, né, esta mensagem. E só complementando o que você falou, né, no início, lembrando que todos nós somos chamados, todos os jovens, todas as pessoas somos chamados, porque a vida já é um primeiro chamado, né? E aí Deus, com a sua misericórdia, ainda chama a gente pela segunda vez, né, a ser consagrado, né? E tem as dificuldades, mas também tem muita alegria, né? É muito gratificante a gente estar a serviço de Deus na pessoa dos irmãos. É um eterno despojamento de nós mesmos. Como foi que vocês perceberam, né, que estavam sendo chamadas à vida religiosa, né? Qual foi assim um ponto da vida de vocês que estralou assim, não, o Senhor está me chamando para algo específico, né? Para uma vocação específica? Foi de fato na vida de oração e na convivência com as irmãs,
com os padres, né, na minha comunidade, na minha casa. Nós éramos uma família que acolhia muitos sacerdotes e as religiosas, a missa para celebrar, para visitar nas comunidades. Tanto que da minha família saiu uma religiosa e um padre, né? Vocês conhecem o padre Tomé, meu irmão, né? Então a vida de oração contribuiu muito, a vida de oração na família. Meus pais eram de oração, a minha mãe foi catequista de todos os filhos do povo da comunidade. Então isso foi ajudando e despertando no meu coração, né, esse desejo também de ser uma consagrada, vendo, né, primeiro sentindo esse chamado de Deus e percebendo que esse chamado ia aumentando. Mas era uma das coisas que eu tinha dúvida, era vontade minha ou era vontade de Deus? E uma das coisas que eu rezava sempre nas minhas orações: Senhor, se for a sua vontade, aumente esse desejo em mim. Mas se for apenas vontade, desejo meu, que o Senhor tire. E eu sentia que ele aumentava, né? Então aí foi uma das formas de perceber que era desejo de Deus também. Então, respondendo, você fez a pergunta à irmã Isabel, quais as maiores alegrias? Para mim a maior, tem tantas alegrias, é saber que eu fui chamada por Deus. Ele confiou a mim uma missão. Eu sou esposa dele. Eu sou chamada a estar com ele, né? E sou enviada para estar com o povo. Então, uma grande alegria minha estar e da vida religiosa, estar com o povo. Outra alegria, viver em comunidade. O que pode ser um desafio, se torna muitas das vezes um desafio também, a convivência fraterna, mas também é uma grande alegria, né? Irmã, deu para perceber quando você ia falando, né, que no seu coração existia esse desejo, né, mas em algum momento você teve medo, teve alguma dúvida, resistência? Com certeza, o medo ele é comum no ser humano, né? E aí não é de uma vez que a gente tem essa certeza, né? A gente vai rezando e vai pedindo a graça a Deus de nos dar esta coragem, que vem é dele mesmo. Quando ele chama, ele dá todas as condições. Então é isso que a gente percebe que Deus faz com a gente. Aí, embora com medo ainda, mas nós temos a coragem, porque Deus é que dá a coragem de ir à frente. E você, irmã Isabel, quando você sentiu o seu chamado, deu medo, deu dúvida? Como foi que você lidou com a situação? Eita, eu foi que fiquei mesmo com medo, né? Assim, quando Deus nos chama, né, Letícia, Ele já chama a gente desde, como diz o profeta Jeremias, antes que tu fosse gerado, né, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te chamado pelo nome. Então, quando a gente nasce, a gente já vem, né, com esse chamado, né, de Deus. E com o tempo a gente vai, a família, né, é importante também, às vezes ajuda, né. Às vezes a gente é chamado pela convivência na família, mas às vezes também é chamada por outras pessoas, né, que são da igreja. No meu caso, a minha família também, né, assim, é muito religiosa, e a gente foi crescendo, né, naquela vida, e eu estudava no Colégio das Irmãs, e eu achava muito bonito as irmãs, né, lá em Guaraciaba, né, na educação, atendendo as crianças, jovens. E uma vez cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu queria ser religiosa. Minha filha, você não dá não, você é muito danada, né, muito sapeca. Eu disse: não, mãe, mas se eu não aguentar, eu falo com a irmã. Eu sei que ela foi. Depois fui falar com a irmã Marinete também, que na época era a coordenadora da escola. E aí ela disse: não, Isabel, tu não dá para ser freira não, que tu é muito, né, sapeca. Eu disse: Maria, ninguém acredita em mim, né? Mas aí fui, né, continuei, né, com o pensamento e entrei, né, para o convento. Só que eu entrei muito jovem, né, com 16 anos. Hoje não é permitido mais uma jovem, né, entrar com 16, menor de idade, tem que ser maior de idade. E eu entrei. E aí, devido, acredito, né, a pouca idade, eu depois pedi à irmã para uma licença, né, para ficar fora. E aí, depois de um certo tempo, com mais maturidade, né,
Deus me chama novamente, né? E me chama através, né, exatamente da irmã Maria de Jesus, né, que na época morava em Guaraciaba e foi lá em casa atrás de umas jacas, não era nem tempo de jaca, e eu estava lá no chiqueiro lá cuidando das galinhas, e aí ela me fez a pergunta: Isabel, tu já resolveu a tua vocação, a tua vida? Eu disse: irmã, se você souber que tem uns 8 a 10 anos que eu estou pensando na minha vocação, eu sonho ainda evangelizando as pessoas, convivendo, né, em comunidade. E aí foi quando ela me deu a alegria de dizer que a congregação, né, estava de portas abertas. E aí eu fui fazer todo o processo, né, de engajamento, de retiro e acompanhamento, né, dela também. E me sinto muito feliz, sabe? Se eu nascesse novamente, eu gostaria de ser novamente religiosa. E assim como São Pedro, né? Se for para sair, que eu não saia nunca. E se for para morrer, que eu morra de cabeça para baixo, né? Como ele fez, uma vez chamado também por Jesus Cristo. Ele nunca nos abandona e está sempre com a gente. Olha aí, ó, a irmã Isabel, a desculpa que Deus usou com ela foi uma jaca, né? Foi a jaca. Então fica atenta aí das desculpas que Deus vai usar para lhe atrair. É o tempo da jaca, né, irmã? É isso mesmo, mas também Deus usa pessoas, né, para ajudar o jovem a responder a sua vocação. Eu acho que é muito interessante porque você falou também do acompanhamento, né? Um jovem ele ser assim acompanhado para ajudar é algo que também vai ajudando, né? Unido com a vida de oração. Exatamente. Quando a gente percebe esse chamado de Deus, nós procuramos, e qualquer jovem deve procurar alguém para ajudar nesse discernimento. Para de fato, é isso que Deus está querendo de mim, né? Então a gente procura, no caso, a irmã procura as irmãs, né, para conversar e fazer esse discernimento, acompanhamento, né? Um jovem procura o padre, né? Então assim, estas pessoas vão nos ajudar a fazer o processo, que é sempre um processo. A gente chegar já, eu quero, já entra, né? Então o acompanhamento é justamente para ajudar a fazer o discernimento, né? É isso que eu quero, os jovens? Não, é isso que eu quero. Então a congregação acolhe, ela vai continuar o seu processo dentro, onde vai conhecer melhor a vida consagrada, né? Nesse período de acompanhamento, de discernimento, surgem muitas dúvidas, né? Surgem pessoas que às vezes ajudam, mas às vezes também querem desviar a pessoa. Menina, o que é que tu vai fazer ser freira? Tu tão nova, tu tão bonita. Como se Jesus, né, só precisasse, né, do que não é belo, né? Deus precisa de coisas belas também. Então é importante essa pessoa que acompanha a gente para ir tirando as nossas dúvidas, para ir fortalecendo, né? Mesmo que tenha medo, que tenha dúvida, não, vamos rezar mais, vamos nos aprofundar, vamos ouvir, né, o que Deus de fato, né, está querendo de você. E aí uma vocação acertada é um futuro feliz, né? Tudo que você vai fazer é com a maior felicidade. Já pensou se a minha vocação é para ser religiosa e eu vou tentar ser uma mãe, né, biológica, eu vou ser a pior mãe, porque não é a minha vocação, né? Então, uma vocação acertada, se a pessoa sente o chamado, né, de ser um sacerdote, uma religiosa, um leigo consagrado, né, ou para o matrimônio, tem que rezar, tem que pedir para viver com alegria, com felicidade, né?
Irmãs, recentemente, né, eu tava vendo o Instagram, né, e eu vi um post, né, que era com religiosas, né, e alguns comentários, né, dizendo que isso era uma prisão, né, que viver assim era uma prisão, que Deus tinha nos feito livre, né, justamente com essa falta de orientação e de falta de conhecer a vocação, né. E hoje, quando a gente olha para os nossos jovens, né, muitos, quando fala dessa questão vocacional, eles têm medo de perder a liberdade, né, de perder a liberdade. Qual é o conselho que vocês dão para estes jovens que pensam dessa maneira, né? Que ainda tem este olhar para a vida consagrada, religiosa? Olha, o segredo de fato é vocação, porque se eu não tenho vocação, eu vou para aquela, né? Quando a irmã Isabel dava o exemplo, se eu for para uma outra, eu vou me sentir presa, porque não foi para aquilo que Deus me chamou. Então, onde eu estiver, se eu estou feliz, se eu estou na vocação certa, eu vou me sentir a pessoa mais livre do mundo. Porque responder ao chamado de Deus como religiosa, como vocacionada de fato, somos as pessoas mais livres. Nós somos livres para amar. Nós estamos aqui não é porque nós não temos capacidade de amar, pelo contrário. A nossa liberdade é grande para amar muito mais. Onde eu chego, eu amo as pessoas, não é limitado. Uma família, simplesmente, para amar, para servir, mas eu tenho um mundo, né? Tenho uma sociedade, tantas pessoas, e onde eu chego é a minha família, onde eu chego eu tenho a liberdade para amar aquelas pessoas, independente de pessoas, aqui você não pode amar essa pessoa, você não. Nós temos acesso a todas as pessoas, como também as pessoas têm acesso a nós, para amar e ser amado. Nada de... Não é esta a minha experiência de se sentir presa, pelo contrário, me sinto muito livre. A liberdade de Deus. A liberdade dos filhos de Deus, né, irmã Isabel? Os filhos de Deus. E a liberdade, ela está dentro de nós, né? Quando você faz algo que você se sente bem, né, por ter acertado, né, na vocação, é a maior alegria, né, é a maior gratidão, né? A gente se sente agradecida por ter Jesus, né, 24 horas, morar com Jesus, minha filha, não é qualquer pessoa não, tem que ser um chamado mesmo, né, especial que ele faz. Então a gente é muito feliz. Quem está lá fora realmente, como não é a vocação, que a irmã falou, não entende. Olha como é que essas irmãs vivem nesta casa, as portas tudo fechadas, né? Mas aqui dentro é uma alegria tão grande, né? Todo mundo rezando, todo mundo trabalhando, todo mundo estuda. É uma vida em Deus. Agora, tem que ser vocacionado para viver bem e fazer as pessoas também bem, né? Feliz. Só uma pessoa de Deus é capaz de experimentar a liberdade, porque essa liberdade vem dele. Porque se nós estamos, eu posso estar fora, mas se eu não sou livre de coração, eu posso estar presa ao dinheiro, às coisas, a tudo, né? Então a prisão ela é muito relativa, né? Essa prisão que as pessoas sentem, né? Quem é de Deus experimenta a liberdade. Isso é muito legal, né? Porque a gente vê assim, às vezes as pessoas olham muito para esta prisão, né? Que na verdade não é uma prisão, né? É uma liberdade plena e acabam, são pessoas que estão presas a outras coisas, né? Muitas vezes jovens que estão presos aos vícios, né? Famílias que estão presas ao dinheiro, enfim, várias prisões, né? Exato. E nós temos, né, a certeza, né, a garantia que Jesus nos diz. Aquele que deixar pai, irmão, irmãs, por causa de mim, receberá 100 vezes mais, né, e a vida eterna. Então nós temos esta certeza, né, esta alegria que nos faz superar até as provações. Porque nós também temos, né, as provações. Mas como nós temos esta certeza, esta esperança, que é o próprio Cristo, a gente é capaz de ir trilhando este caminho de santidade. Irmã, mas só tem alegria? Não, tem os espinhos também.
mas é a graça de Deus que nos ajuda. É a graça de Deus que nos fortalece, como diz São Paulo, né? Quando eu me sinto fraco, então é que eu sou forte. Mas esta fortaleza vem de Deus, vem do Espírito Santo, vem de Jesus, vem de Maria, que é também um dos nossos modelos, né, de santidade, e que nos ensina a fazer a vontade de Deus e amar Jesus cada vez mais do jeito que Ele merece. E se vocês pudessem deixar, né, uma mensagem hoje para os jovens, né, que estão aí buscando a sua vocação, que estão aí lutando para descobrir este caminho também de liberdade, de amor. Querido jovem, se você sente no seu coração este desejo de responder ao chamado de Deus, mesmo apesar do medo, mas busque, tenha coragem, peça essa coragem a Deus de segui-lo mais de perto, porque vale a pena. E respondendo, nós precisamos ter a certeza, logo de chegada. É por Jesus Cristo que eu vou entrar numa congregação, que eu vou entrar no seminário. Não é por pessoas. As pessoas nos decepcionam. Jesus Cristo jamais. Ele é aquele que diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Vem, segue-me. E é isso que Jesus diz para você hoje, neste mês vocacional: vem, segue-me. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. É esta experiência que eu faço todos os dias, Deus caminhando comigo. E Ele caminha com você. Tenhamos a coragem de dizer sim a Deus. Então é isso, jovem. Se você sente, né, um chamado, uma chamazinha, né, mesmo que seja pequenininha, procure escutar a Deus. Porque Dom Jacinto uma vez deu um retiro para nós, ele disse que o coração de Jesus costuma falar muito baixinho. Então a gente precisa de silêncio para ouvir. E a gente sabe que é um tanto complexo porque no mundo, né, tem muitos ruídos. E para a gente ouvir, né, a voz de Deus, é preciso que a gente esteja de fato em algum momento de oração, né? Como também Ele pode chamar, né, em qualquer circunstância em que você possa se encontrar. Então, sentiu esse desejo, procure as irmãs, né? E hoje nós temos diversidades de idade, né, que podem estar sendo chamados, né? Se você tem lá a partir dos seus 15, 16, 17, nosso fundador, ele sentiu o chamado, né, ao sacerdócio com 11 anos de idade. Muito novo. Naquele tempo, né, podia entrar. Hoje não mais, mas isso não impede, porque a gente pode ficar fazendo o acompanhamento fora e depois que completar a maioridade, a gente traz, né, se for da vontade do jovem, que venha para uma congregação como a nossa, que tem o coração de Jesus como patrono, né, que tem como carisma o amor, a reparação e a evangelização. Então, se você se sente chamado, venha e nos procure, né? O coração de Jesus lhe ama e lhe chama. Então, junte-se a nós. Olha, quando eu cheguei aqui, né, deu para perceber realmente essa alegria, né, esta liberdade, este amor que tem aqui dentro, né. Eu queria agradecer vocês, né, por abrir as portas para a gente, por trazer um pouquinho para os nossos jovens, né, desta experiência vocacional, do que é, para que eles possam conhecer de pertinho, né. E é uma grande alegria estar aqui. Que Nosso Senhor possa sempre conduzir cada vez mais vocês, né, à vontade de Deus, que Nossa Senhora possa cobrir, né, com o manto sagrado dela e fazendo vocês fiéis, né, porque que vocação linda, né, que tem como este princípio, este reparar o coração de Jesus, né, muito obrigada.
Nós é que agradecemos, né? A gente sabe que os meios de comunicação, eles têm um poder muito amplo, né? De chegar a muitas pessoas, né? Então, você que nos assiste, né? Fique à vontade, acesse, né, o nosso Instagram, né? Missionárias Reparadoras do Coração de Jesus, e nos conheça. E lá tem o nosso contato, né? Entre em contato conosco. Temos também o nosso panfleto, né? Que depois os meninos irão colocar também. E o contato, né? Da equipe do Serviço de Animação Vocacional, como a nossa madre também está sempre de coração aberto, né? Para ouvir os apelos, né? Que os jovens têm a fazer da sua vocação. Eu agradeço de coração a vocês da TVB, que pela segunda vez estão conosco, né? A primeira vez foi sobre o servo de Deus Joaquim Arnaldo de Andrade, e hoje aqui, né, para falar sobre vocação. Então eu agradeço a vocês essa oportunidade que vocês estão nos dando de falar sobre a vida consagrada, de falar para o jovem. Muito obrigado. E jovem, nós estamos aqui de porta, de coração aberto, para acolher quando precisar, quando quiser conversar sobre vocação, independente disso, pode nos procurar, estamos aqui. E nós também atendemos, né, pessoas, conversamos com as pessoas que nos procuram, que desejar, né, estar nessa presença das irmãs. Então, um abraço a todos. Fala aí, juventude! Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.